Por gentileza, fiquemos todos em pé. E digamos assim: agradecemos a Deus a oportunidade de participarmos do discipulado para o Brasil. E isso abrange todas as classes, todas as etnias, culturas, e é gratificante para nós aqui em João Pessoa, na Paraíba, termos a oportunidade de ouvir de um assunto que estamos sempre trabalhando nele: discipulado, ganhar almas, evangelizar, fazer discípulos. Não é desconhecido nosso. E nós agradecemos a Deus a vinda do nosso pastor Melchior para ministrar para nós. Digamos todos assim: Senhor Jesus, usa o teu filho, o teu servo, para a glória do teu nome e aprendizado nosso. Agora, com o pastor, a ministração da palavra de Deus para todos nós. Aguarde, aguarde, aguarde. Deixe ele assumir. Aí, se ele quiser mandar vocês sentar, ele manda. Se ele não quiser, deixa vocês em pé. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estejam assentados, por gentileza. Quero manifestar aqui a minha gratidão a Deus por estar aqui pela primeira vez nesse estado, nesta igreja, e estar junto com esse servo de Deus, pastor José Carlos Lima, o qual eu conheço há alguns anos já pelas redes sociais, e tive a honra de cumprimentá-lo rapidamente numa das nossas convenções, da nossa CGADB, e após isso a gente nunca mais falou, nem antes e nem depois. Mas eu já ouvi suas pregações pelas redes sociais e também parte do seu trabalho, do seu ministério, através dos seus colegas de ministério, pastores, que o conhecem há muitos anos e passam por aqui. Pastor Zé Carlos, é uma satisfação estar com o senhor aqui. Eu me sinto honrado, porque é a primeira vez que venho e ser recebido calorosamente assim, fico feliz. Muito obrigado. Glória a Deus. Também estar aqui ladeado pelos nossos colegas, pastor Emanuel Queiroz, que é o secretário executivo da SEMAD, pastor Adgildo Queiroz, que é o coordenador da CPAD, a Comadep, já esteve com nós ali, e o pastor Sérgio Melchior, que está aqui para falar um pouquinho. Vi o pastor Elinaldo aqui, fiquei feliz, tem nos visitado ali em Joinville quando pode, e para nós é uma satisfação. Amados, a revista que vocês estão adquirindo, eu fiz uma apostilinha rápida, sim, mas é uma revistinha compacta que está à disposição ali e eu trouxe. Trago o meu abraço de toda a igreja, o meu e de toda a igreja Joinville para a igreja aqui, e também para o pastor Zé Carlos, para os pastores aqui, colegas do ministério. Me perdoa, pastor. Pastor José Carlos de Lima está dizendo: se falta alguém adquirir a revista, adquira que ele paga. Amém? Não deram nenhum glória a Deus? Pronto. Aí o Júnior vai entregando a quem ele vai pagar e depois diz o total. Obrigado.
Glória a Deus. Pastor Giovandro, que nos recebeu no aeroporto com mais a equipe. E eu quero louvar a Deus pela vida do servo de Deus. Esteve com nós ali também e conhece Joinville. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou dividir a minha fala, dando o meu testemunho aqui, mais ou menos, como eu me envolvi com o discipulado, e para os irmãos também saber quem é o pastor Sérgio, e depois então no finalzinho falar alguma coisa do discipulado, porque é um trabalho bem conhecido da igreja. O pastor conhece, com todos os seus obreiros, e uma igreja ensinada, conhece as escrituras e sabe tudo o que a gente vai falar, porque está na Bíblia ou são experiências também vividas na igreja. Mas a gente quer passar uma ideia daquilo que aconteceu com a gente, que é um testemunho, que é uma vida na prática, e talvez sirva muito mais do que fazer aqui uma pregação no meio dos mestres, e especialmente do lado do servo de Deus, que é mestre no ensino e reverenciado por todos nós, do nosso país, do nosso Brasil. Eu trago um abraço também ao pastor Zé Carlos, nosso presidente da convenção, pastor Newton, e os demais membros da mesa. Eu também faço parte da mesa como vice-presidente. 23 para 24 anos que eu sou da mesa diretora. E eu sou nascido no Rio Grande do Sul. O pastor Sérgio é gaúcho, minha esposa também, mas casamos em Santa Catarina. Temos 3 filhos, eu, o pastor Eliseu, que é o nosso vice-presidente ali, o Elian e o Lucas, nossos 3 filhos. Temos 2 netos e uma nora que Deus nos deu. A minha conversão foi desde mocinho, novinho, uns 12, 13 anos, eu tive o meu encontro com Jesus. Meu pai nunca foi crente. Minha mãe serve a Jesus porque começou junto comigo, mas a minha mãe não entendia o evangelho. A minha mãe veio para a igreja e tudo para ela era de Deus. Tudo quanto era heresia que falava, tudo para ela era de Deus. Até que Jesus batizou a minha mãe no Espírito Santo e a mente da minha mãe se abriu. E ela começou a compreender as escrituras, as coisas verdadeiras, a doutrina da igreja. E daí eu combinei com ela: a senhora cuida de mim, eu era adolescente, e eu vou ser firme na igreja. Jesus me batizou no Espírito Santo, na escola bíblica dominical, e depois fui líder de jovem, programa de rádio, aquele envolvimento. Depois eu e a Maria Helena se criamos praticamente juntos, e nos casamos. Já cuidava de uma igreja e fui integrado já em seguida no ministério. Já fazem mais de 40 anos que eu cuido de igreja, integralmente já uns 40. Como presidente já bem mais de 20 anos já. Estamos presidindo também um campo bem grande ali, no nosso estado de Santa Catarina, e o sudoeste do Paraná, que faz parte da mesma convenção. Nós temos ali 333 presidentes, que ali funciona um pouco diferente as convenções do que aqui com os nossos irmãos. E o meu coração sempre ardeu por ganhar almas. E começou isso na minha vida lá na cidade de Chapecó, quando eu tinha 25 para 26 anos. Eu era o vice-presidente do campo, uma igreja também grande, tinha uns 12 ou 13 municípios que faziam parte da igreja sede, e eu comecei a ganhar almas e não conseguia segurar elas, porque elas não ficavam na igreja, não vinham para a escola dominical, não vinham para os cultos de ensino, e aquela dificuldade. Daí eu comecei a lutar: o que eu vou fazer para me segurar essa gente na igreja? Eu preciso levá-los ao batismo. Começou daí quando eu comecei a ir nas casas das pessoas com a Bíblia e ler a Bíblia e explicar os textos da Bíblia para essas pessoas. Ia, lia, explicava. Daí começou a surgir esses comentários de rodapé. Foi publicada a Bíblia Explicada na época, que é um livro com comentários. Depois os livros do Orlando Boyer, os livros do Champlin e outros livros. Eu pegava e fazia um comentáriozinho do texto e ensinava o novo convertido. Alguns deles... Pode, sim.
Você me perdoa novamente? Mas eu quero uma notícia muito melhor, pastor. Por favor, minha irmã, por favor. Esta senhora está se voltando para Jesus e sua filha está aceitando Jesus. A igreja fica de pé. Aleluia! Orar já por ela. Glória a Deus. Antes de nós dar continuidade, vamos então orar com a permissão do pastor. Podemos orar, pastor? Amado Deus, Pai Celestial, está aqui, Senhor, esta jovem, esta senhora, cujos corações foram movidos pelo Teu Divino Espírito Santo e vieram para entregar a sua vida a Ti. Nesse exato momento, perdoe seus pecados, escreva os seus nomes no Teu livro e ajude-os para que possam Te servir todos os dias das suas vidas. Nesse momento, o Teu servo impôs as mãos sobre elas para que sejam perdoadas, lavadas do sangue do Cordeiro, cujos nomes sejam escritos no livro da vida e o Teu nome seja glorificado. Nós oramos confiando, acreditando na intervenção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estejam assentados por gentileza. Glória a Deus. Amados, seguindo então, ia nas casas e levava um comentáriozinho da Bíblia para ensinar. E não existia na época, nós estávamos em falta de material no Brasil, a nossa CPAD, eu era um assinante automático dos livros publicados, não era publicado na época livros que trabalhassem com adolescentes e nem livros que trabalhassem com discipulado, nenhuma revista não tinha na época. Quando surgiu uma revistinha escrita por um homem simples na cidade de Curitiba, Os 4 Pilares da Salvação, baseado no Evangelho de João, ali eu comecei o discipulado e esse negócio funcionou. Chamar as pessoas, dar a revistinha na mão de 2 ou 3 pessoas, 13 lições, e sentar com eles uma vez por semana, explicando aquele teminha. Por exemplo, o que é o Espírito Santo? Ia lá, explicava 1 hora falando sobre isso. Na outra semana, conheça a igreja. O que é a igreja? Como funciona a igreja? Quem é o líder da igreja? Quem são os pastores auxiliares, obreiros da igreja? Outra semana, conhecendo a Santíssima Trindade. Outra semana, conhecendo o valor da oração. E assim, respondendo todas as perguntas. Às vezes a gente ia na casa e não ensinava nada, só ouvia e respondia as perguntas. E esse negócio funcionou porque a pessoa se preparava para batizar, e quando chegava ao batismo já sabia o que era o Espírito Santo, já sabia orar, já sabia ler a Bíblia, achar o que, onde é o Velho Testamento, onde é o Novo Testamento, achar o Evangelho de João, achar o livro do Salmo, que é no meio da Bíblia, achar os Evangelhos, achar Apocalipse. Essas coisinhas tão simplesinhas me fez eu entender como trazer a pessoa para a igreja e segurar na igreja. E isso chama pontos básicos da fé cristã. Como ensinar os pontos básicos da fé cristã. Quando a pessoa abre a Bíblia e sabe achar o Evangelho de João, sabe achar o Evangelho de Mateus, sabe achar o livro de Provérbios, ela já sabe manobrar. Daí ela acha o capítulo, o versículo. E por que no rodapé tem aqueles letrinhos bem pequenininhas, referências? Não tem nada estranho no discipulado, é só ensinar essas coisinhas para o novo convertido, que ele já aprende a orar, daí ensina a ter compromisso com a igreja, ter compromisso com a igreja e respeitar a igreja.
Porque nós temos alguns diferenciais. Pessoas não definem a igreja. Preste todo mundo à igreja. Quando eu comecei com esse negócio de discipulado, e faz palestra, e reúne gente, fiz o livrinho, eu entendi que eu precisava primeiro, juntamente com o meu pastor, ensinar as pessoas a se identificarem com a igreja. Nós somos a Assembleia de Deus. E tem um monte de gente que começou a inventar também G12 na época. Paulo César Lima fez um livro que tem por trás do G12. Eu li aquele livro, eu ajudei a desmistificar aquilo ali. E daí surgiu células, e surgiu isso e aquilo. Nós não precisamos dessas coisas. Nós precisava um jeito assembleiano de evangelizar. Um jeito assembleiano de evangelizar. Veja bem, o discipulado, ele não desintegra a igreja. Ele não pode mudar nada da igreja. O discipulado é uma ferramenta que ajuda a igreja em todas as faixas etárias, como o pastor citou aqui. Nós temos discipulado para crianças, nós temos discipulado para adolescentes, nós temos discipulado para jovens, para casais, que os casais também precisam, e temos o discipulado conhecendo o amor de Deus, que é para qualquer pessoa e qualquer tamanho, qualquer idade, qualquer nível cultural, porque não é um curso teológico com definição de hebraico e grego, do latim, que o doutor dá uma aula de teologia. O discipulado é uma ferramenta para a igreja, para ensinar o novo convertido quem é o pastor da igreja, quem é a dirigente do círculo de oração, quem é o líder de jovem, quem dirige o culto, quem não dirige, para ele aprender a respeitar e amar a igreja e se tornar um membro da igreja. Depois que ele é membro da igreja, ele pode se criar no ministério e daí sim fazer teologia e tal. E o discipulado encaminha. Se eu estou discipulando uma senhora, eu encaminho para o círculo de oração. Se eu estou discipulando um jovem, uma jovem, eu encaminho para o grupo de jovens. Se eu estou discipulando um casal e a igreja tem departamento de casais, eu encaminho para o coordenador de casais. Mas todos eu encaminho para a escola bíblica dominical. Porque a minha função, a minha missão de discipulador é ter uma ferramenta que ajude a igreja a não perder a pessoa no nascedouro. A pessoa não pode se perder no dia que aceitou Jesus ou dali uns dias, porque você ganha a pessoa e você precisa segurar na igreja. Você traz, mas tu precisa segurar. Em primeiro lugar, vejam que eu estou falando coisa vivida, só coisa pessoal, vivida, para os irmãos verem como funciona. Porque eu tenho uma equipe grande hoje, nosso discipulado está no Brasil, está no exterior, está em muitos lugares. Mas nós não aparecemos muito em lugar nenhum, que eu cuido da igreja, eu sou igrejeiro. De manhã cedo vou para a igreja, é oração, é jejum, é vigília, é culto de ensino, é reunião de obreiros, é EBD, é aquilo que o pastor da igreja aqui faz, eu faço também. Nós somos Assembleia de Deus. E não precisa nada diferente para essa igreja crescer. Não precisa nada. Eu assumi uma igreja que eu vi que estava desencarreando um pouco. E o Espírito Santo falou no meu coração: assembleie ela, e ela vai crescer naturalmente. E eu disse para os obreiros: vamos assemblear a nossa igreja. Ela está pegando um rumo que não vai dar certo.
E o negócio andou. Quando você adquirir o desejo, criar no coração o desejo de fazer discipulado, você vai sentir a primeira coisa que eu cito aqui: amor. A pessoa precisa sentir que ele é amado. Ninguém vai ficar perto de mim e querer me ouvir por muito tempo se eu não amo. Eu coloquei um homem chamado Alex, que era um engenheiro civil, fazer discipulado, e ele não perdia uma pessoa. Ele discipulava e a pessoa estava na igreja, discipulava e batizava, e todo mundo tirava foto com ele. Eu disse: Alex, conta na reunião o que você faz, que quando aceita a pessoa no púlpito, o pastor já diz: cuida dele, pega o nome dele, anota o telefone dele, e dali uns dias você já está com a pessoa firme na igreja. Ele disse: eu notei que eles vêm comigo quando ele sente que eu os amo, quando ele sente que está perto de um homem simples, de um homem amigo, de um homem que não é espinhoso, daí eles vêm comigo. A primeira coisa que esta pessoa vai sentir para vir mais do que uma vez na igreja com você é sentir que ela é amada. Aleluia. Se ela não sentir esse calor de irmão, se ela não sentir esse calor de comunhão, ela vai se sentir inferiorizada e você não vai mais segurar na igreja. Os novos convertidos olham para nós, em primeiro lugar. O nosso comportamento eles pegam para eles. Se nós entramos na igreja e nós oramos, eles oram, senão não. Se nós somos adoradores, eles se tornam adoradores. Se nós somos igrejeiros e não faltamos culto, eles também não faltam. Se o pastor convocar e nós estamos ali, eles estão ali também com nós. Você descobre quando um discipulador é uma bênção pelo discípulo que ele está criando. Tem pessoas que eu fico até preocupado quando um novo convertido começa a ser discipulado por ele, porque se ele é murmurador, se ele é uma pessoa que não é bem sadio na fé, ele vai criar um outro como ele é. Mas se é uma pessoa saudável, cheia do Espírito Santo, submisso, ele já aprende tudo, inclusive ser um dizimista fiel na igreja. Uma das coisas que eu notei o diferencial vivido na igreja, além de ver a pessoa ficar, é aumentar a contribuição. Porque a pessoa que é o discipulador, quando ele está bem juntinho, dando discipulado, ele ensina a pessoa o valor do dízimo à igreja, da oferta missionária, a contribuição. Como funciona essa igreja? Como o pastor faz a construção? Ele não tem uma montanha de dinheiro para começar a fazer uma igreja. Ele começa com um saco de cimento e um montinho de areia. Mas daí os irmãos vão contribuindo e ele vai fazendo a igreja, vai fazendo a igreja. O novo convertido tem que saber isso. A pessoa que aceita Jesus, ele tem que saber para ele sentir esse mesmo amor e fazer com prazer. Meu testemunho de fé, que eu estou dando para os irmãos antes de ler o texto, tem servido tanto para mim. Vocês conhecem já o pastor Juari, que já esteve aqui. Era um menino, um palito dessa altura. Eu pedi para o pai dele para permitir que ele congregasse na sede, que ele congregava num bairro, para me discipular esse menino. E eu comecei a dar discipulado para um casal, mas eu fazia com tanto cuidado para não arriscar eles. Não chega lá e já começar a doutriná-los, corrigir, cortar e tal. Mas ir induzindo, ensinando as coisinhas básicas da igreja, o jejum, a oração,
usar a Bíblia, amar a igreja, amar os trabalhos da igreja, e levava o Juari comigo. Dava o discipulado e o Juari junto. Na outra semana dava o Juari junto. Ia lá na casa dos irmãos, não ficava lá muitas horas, só o tempo suficiente para que os irmãos entendessem que era só aquilo que eu queria. Não ficar lá exaustivamente. Não ia lá jantar na casa dos irmãos também, senão cada vez que eu fosse, eles iam se preocupar em fazer comida. E a gente não sabe como está a casa de cada pessoa. Nem café eu não queria, eu não faz. Eu estou com pressa, vou estar aí só para estar com os irmãos. Daí a gente marca quando a gente quer tomar um café, a gente marca quando quer jantar. Porque senão o discipulador se torna um peso da família. Daí, o discipulador vai vir aqui hoje, irmão, dar a revistinha do discipulado. Tem que correr na padaria, tem que comprar carne, tem que fazer uma festa para ele. Não é isso discipulado. E quando estiver ali dando, fazer uma oração, uma voz não muito alta, e não ficar repreendendo os demônios, fazendo devagar, para tudo ter o tempo. Uma oração pensando, não perder a cabeça na oração. Orar consciente para abençoar a família e tal. Depois que você traz para a igreja, daí tu vai pesando um pouquinho mais. Primeiro é trazer para a igreja. Preparei o pastor Juari, está comigo há 23 anos. Preparei o pastor Adriano, hoje é pastor presidente da igreja. Preparei outros também, mais ou menos aí uma dezena, umas 2 dezenas de pastores, que foram junto comigo no discipulado e batizando pessoas. E a partir dali, então, o negócio começou a funcionar, publicar essas revistinhas. Mas como ele é uma ferramenta, nós estamos então levando para as igrejas. Levamos para todos os estados, deve ter um estado só que ainda não chegamos. Não tinha chegado, que era Sergipe, agora acho que já chegamos também, através do pastor Juari, e ele vive isso. Agora levei o pastor Clebson Bandeira, que os irmãos conhecem aqui, para trabalhar o evangelismo para o Brasil. E também temos o pastor Richard, que trabalha discipulado para as nações, viaja em vários países, fala vários idiomas e tal. E tem o evangelismo na cidade também, um departamento forte, que eu tenho uma frase até, inclusive, que está aí na apostila, que o evangelismo é dar um copo com água, e o discipulado é mostrar a fonte. Quando se dá um copo com água é uma coisa, mas quando mostra onde está o balde, onde está a torneira, onde está a fonte, é outra coisa, e a pessoa mesmo já se dirige lá. Então, quando você ensina a orar, ensina a ler a Bíblia, ensina todas as coisas básicas, a pessoa já sabe servir a Jesus de verdade. Vamos por ponto, então, preparar a igreja. O discipulado não pode mudar a igreja. É o primeiro ponto, então, eu vou citar aqui antes de entrar no comentário, não pode mudar a igreja. O presidente da Convenção do Rio Grande do Sul esteve me visitando nos seminários e ele disse: eu quero saber o que é esse trabalho discipulado aí que vocês estão fazendo, porque eu me interesso, mas a gente tem medo, não pode ter inovação na igreja e tal. E eu trouxe comigo o pastor Adalberto na época, e ele participou de uma das minhas palestras, e era exatamente sobre isso. Não pode mudar a igreja, porque não é célula, não é essas coisas aradas aí. É discipular como Jesus ensinou no texto que o irmão leu: ide, fazei discípulos e tal, de todas as nações e tal, que inclusive é o versículo que tem no transcorrer da lição. Então, primeiro, não pode mudar a igreja. Depois, manter a identidade da igreja. Eu não posso estar fazendo nada se o meu pastor não souber. O meu pastor é que vai selecionar o discipulador. Aquele moço ali pode ensinar ele a botar como discipulador. Aquele casal ali, aquele lá pode ser os líderes do discipulado. Formar aqui. Porque o discipulador vai lá na casa. Tem discipulado na igreja, numa sala, onde vem o novo convertido ali.
e tem o discipulado lá na casa, que a gente vai dar lá na casa também. Mas eu não posso mandar uma pessoa leviana na casa das pessoas da discipulado. Então, é selecionado a liderança também para que faça um discipulado maduro e eficiente. Muito bem, não muda a igreja. Outra coisa que eu anotei aqui, por quê? Aqui não sei se existe as tal de comunidades, não falando mal delas, mas é o assunto de discipulado, mexe nisso. Surgiu um sistema de comunidade no Brasil, muitas comunidades abrindo, e a nossa igreja, alguns lugares, tentando imitar as comunidades. E isso foi dando prejuízo para as comunidades. Trazer um sistema de comunidade para dentro da Assembleia de Deus, para fazer um culto de comunidade. Aquele grupo de jovens e adolescentes não vão mais nos cultos normais da igreja, só vão nesse tal de culto. Então, depois ele sai pela rua e vê uma comunidade e diz: essa é a minha igreja. Daí, em muitas cidades do nosso país, a igreja entrega o grupo inteiro, prepara outro grupo, joga de novo nesse movimento e depois entrega o grupo e vai perdendo. Não. Nossa Assembleia de Deus faz essa fundição de jovens, adolescentes, homens e mulheres, todos trabalharem no jeito assembleiano, do nosso jeito. Luzes acesas, cultos normais, público tudo normal, nossos hinos da harpa, nossa leitura da Bíblia, homens de terno e gravata, no jejum e na oração. Isso tudo discipulado ensina o novo convertido para não ir caindo nas armadilhas das comunidades, para não mudar o nosso jeito assembleano. Outra coisa, ensina a igreja a produzir. Você coloca na mente do novo convertido como funciona a missão. Você vai lá aquele dia só para falar sobre a missão da igreja. Trabalho missionário, oferta missionária, ajuda missionária, tudo que a igreja faz, ou carnê, ou piques, ou a forma que a igreja vai fazer missão e faz missão, quem cuida da missão, como funciona a missão. Você é um discipulador, tu vai lá só para isso. Outro dia tu vai lá para ensinar sobre dízimo, e daí tu fica horas e horas achando o texto da Bíblia, os versículos da Bíblia, para ensinar a pessoa a dar o dízimo à casa do Senhor, como ele vai ser próspero, vai ser abençoado, sendo um dizimista da igreja, um contribuinte da igreja. E você vai levar aquilo que é normal e que você escuta nos cultos e você sabe todo dia. A única diferença é formalizar e transformar isso num cursinho chamado discipulado, uma ferramenta para ajudar a igreja. Só isso. Nada que aumente o nosso sistema da igreja. Eu vivo isso. Estou no púlpito, o pregador prega, faz o convite, ou eu faço, as pessoas vêm aceitar Jesus. Na hora a gente já traz os discipuladores, já anota o nome, o telefone, o endereço. Em 24 horas ele ganha um telefonema e uma oração por telefone. E se aceita, já recebe a primeira visita dentro de uma semana, mais ou menos. Uma visita bem discreta. Eu não vou daí lá de terno, gravata, com o biblião pentecostal, é isso que eu gosto de usar. Não, eu vou diferente, vou mais discreto, normal, chego de mansinho, faz a visitinha, uma conversa, uma oração e vai embora. Eu entrei essa semana dentro de 2 empresas para fazer oração para a abertura do discipulado. Fui recebido numa empresa, uma fábrica de tendas, 2 empresários. E eu conversei, ouvi, mas de madrugada eu estive perante o meu Senhor, para que o Senhor me usasse lá, porque quando Deus nos usa,
as coisas acontecem. Há um mistério quando Deus usa o discipulador. Eu comecei a orar dentro da sala com eles, e caiu uma chuva de graça tão grande dentro da sala. E quando paramos, daí ficamos em pé. Um deles eu queria falar, mas não consigo. Eu olhei o peito dele, estava com a camisa molhada de lágrimas. Ele disse: eu nunca senti isso. Eu disse: é a presença do Espírito Santo na tua vida. É esse Espírito Santo que começa a obra agora e aqui na tua vida. Como eu faço para entender melhor? Nós vamos ensinar. Uma vez por semana, nós vamos ensinar o irmão. Foi numa outra empresa, e eu preocupado, quem falava comigo, quem ligava para mim não me desligar, porque eu queria ser usado lá de novo, para orar e a glória de Deus entrar naquele lugar. Aleluia! E ele chamou os 9 funcionários desta revenda de veículos, e nós começamos a orar ali na sala. Jesus, vem aqui agora e toca nessas vidas, para que eles saibam que o Senhor quer salvar essas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Depois que o Espírito Santo marcar, não escapa mais. Depois que Deus pegar, não escapa mais. E o discipulado tem esse mistério, a presença do Espírito Santo na vida do discipulador. Glória a Jesus. E isso não faz parte dos cursos teológicos que nós temos. Nós temos faculdade teológica na igreja, cursos básicos, bacharéis, está cheio de doutores ali. Mas eu vejo pessoa que nem lê, não sabe, e ele sofre para entender a liçãozinha do discipulado, mas ele vai cheio do Espírito Santo, e ele traz os resultados das vidas que foram transformadas, libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós não podemos deixar a nossa igreja parar de crescer. A nossa igreja, ela passou algumas gerações no Brasil. A nossa Assembleia de Deus, ela tem um histórico já de mais de 100 anos. Nós estamos com o projeto lá rumo ao centenário. E eu, desde quando era novo convertido, era menino, não tinha telefone celular, não tinha internet, a evolução da tecnologia não estava bem lá embaixo, e as pessoas foram mudando tudo assim com o passar dos anos, e eu e a minha esposa ajoelhados dentro do quarto, um do lado do outro, às vezes um de cada lado da cama, prometemos para Jesus: nós não vamos mudar nunca nada, e Deus vai nos ajudar a cuidar da igreja, e a igreja vai crescer. Não tem nada que tire a direção do Espírito Santo da igreja. Eu sinto que o Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações, e a igreja vai crescer bastante. Veja uma coisa, praticamente, bem prática que estou falando. Vamos cuidar de uma coisa chamada acolhimento.
acolhimento. Lá no capítulo 28 de Atos, diz que Paulo quebrou navio e cada um pegou um pedaço de tábua e algumas coisas e chegaram na ilha. Chegaram na ilha numa situação deplorável, sem as malas de roupa, de viagem, molhados, com frio, com fome, sem nada, porque tinham soltado primeiro a provisão. Depois, no final, o navio se quebrou e agora escapar em cima de um pedaço de tábua, chegou sem nada. E os bárbaros o receberam humanamente, com não pouca humanidade. Ali foi um acolhimento de alguém que eles não conheciam e que dependia totalmente deles. E Paulo foi acolhido ali na ilha, ele e toda a caravana. Deram comida, fizeram fogueira, o Paulo também ajudou a fazer e tal. Acolhimento. O acolhimento que o discipulado faz começa lá no estacionamento, proporcionando aquele carinho quando as pessoas vão chegando. O pastor está no púlpito orando, os obreiros estão no púlpito orando, coral está para cantar, a orquestra está para tocar, os grupos estão ali, todo mundo um pouco tenso, porque tem que fazer o culto, e todo mundo concentrado ali. Lá na porta tem os recepcionistas da igreja, que eles recebem as pessoas, apertam a mão, que bom que você veio, alguns até abraçam e tal. Esse aconchego já começa ali, esse acolhimento, traz para dentro da igreja. Quando o ímpio está dentro da igreja, os crentes discipuladores já marcam aquela pessoa e já vai saber quem é, para a pessoa não entrar no culto, ficar o culto inteiro, embora ninguém apertar a mão, ninguém dizer que bom que você veio, ninguém perguntar quem é, de onde veio, nada. Mas os discipuladores já ficam cuidando quando a pessoa entrou na igreja, para ele saber quem é, de onde veio, se precisa de alguma coisa, se quer tomar uma água, alguma coisa, tu vai lá, conduz, arruma, ajeita, quer saber onde é o banheiro e tal, uma senhora com criança e tal. O discipulador faz isso, que a gente sabe tudo isso, mas é um departamento especializado só nisso. Eu consegui criar um departamento que só cuida de obra social. Chama-se Grupo Familiar Esperança. Remédio, botijão de gás, cesta básica. Mas não é um só, é 3, 4 cada igreja. Quando reúne tudo, dá uma multidão e um coordenador. E agora nós estamos distribuindo em torno de 15 toneladas de comida por mês. Cestas básicas, remédio, botijão de gás, orar pelo enfermo e tal. A igreja não se incomoda, porque o discipulado faz isso e coordena isso. Agora tem um departamento que dá Santa Ceia para os velhinhos, para as pessoas doentes em casa. O discipulado não ajuda, mas orienta também. Porque você sabe o problema da pessoa em casa e tu traz para os obreiros. Tem coisa que eles querem o pastor, um dos pastores na casa deles. O discipulador faz, mas tem que ir alguém lá. O discipulador traz e o pastor manda alguém ou vai lá para atender essa pessoa lá. Essa coordenação do discipulado vai trabalhar isso. E vamos então ler o texto de Lucas 15, 4, 6. A introdução: conduzindo pessoas ao discipulado. Como levar não crente novo convertido a serem discípulos de Jesus? Texto: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhe: alegrai-vos comigo,
porque já achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. Veja só aqui, esse achar a ovelha perdida, eu conto um testemunho. Eu botei um pastor a atender um setor, tem mais ou menos uns 300 membros, e um dia ele disse, o pastor falou para visitar as pessoas, e eu vou visitar o vizinho da frente da igreja, da porta da igreja. Saiu da porta da igreja e entrou na primeira casa na frente. O homem recebeu muito bem, e ele disse, o senhor queria participar de um culto com nós ali na igreja? O homem disse, eu estou aqui dentro dessa casa, morando há muitos anos, e fazem 13 anos que todos os dias, ou lá de vez em quando, eu falo para minha esposa, o dia que um crente atravessar a rua e vir aqui me convidar, eu entro na igreja e vou ser crente o resto da minha vida. Eu estou esperando há 13 anos para uma pessoa chegar na minha casa e me convidar para entrar na igreja. Eu sei os hinos da harpa de vocês aqui, eu dou uma batida num violão, eu escuto as pregações todas e tenho anotado um monte de texto da Bíblia. Não sei se tem um crente de vocês que participa tanto do culto como eu, mas eu estava só esperando alguém me convidar. Por que que vocês nunca vieram me convidar? O pastor chorou, pediu perdão para o irmão, para essa pessoa, que nunca tinha sido crente. Ele só atravessou a rua, aceitou Jesus, já foi tocar, já foi cantar, já foi batizar, e parecia ser um obreiro antigo na igreja. Existem pessoas esperando só você convidar. Nós lançamos um projeto chamado Uma Bíblia em Cada Casa, e eu mandei fazer 50 mil Bíblias, e daí deu quase 300 mil reais, e eu não sabia como ia fazer. Deus me deu a criatividade. Quem dá uma Bíblia? Um dá 5, um dá 10, um dá 20 e tal, e fui arrecadando, consegui lá uns 80 mil reais, dei de entrada, e o resto parcelei em poucas parcelas e paguei. Como vamos fazer agora para entregar essas Bíblias? O departamento do discipulado reuniu, que o de evangelização é outro departamento de evangelização, que é o movimento, é o da folheta e tal, se une os dois departamentos e vamos casa por casa fazer uma pesquisa. Você tem Bíblia em casa? Você gostaria de ganhar uma Bíblia? Você quer receber a Bíblia na sua casa ou o senhor quer receber na igreja? Tal dia tem um culto especial onde será entregue as Bíblias lá. E daí começou a vir pilhas de ficha, e foi selecionando quem quer receber em casa, quem quer receber na igreja. Fizemos o culto e botamos o nome do culto. Irmão, desculpe que estou com um pigarro aqui. Você quer receber em casa ou na igreja? Marcamos esse culto e colocamos o nome do culto: Culto das Famílias. Culto da família, vamos lá. E já na hora de entregar a Bíblia, já marcava uma visita para ir lá discipular, para quem queria, mas cada 10, 3, 4 quis. Então formou-se pilhas de fichas de pessoas que queriam visita em casa. E esse projeto eu fiz para 3 anos. Faz 12 anos eu não consegui terminar ainda, porque o negócio ferveu. Um dia eu estou em casa, eu vou lá na igreja agora, porque eu quero ver como está as visitas dos bairros, que daí foi distribuído para cada bairro os seus cadastros, as suas fichas e o número de Bíblias, para os pastores com as equipes lá fazer as entregas e orar para as pessoas que não vieram no culto das famílias. E o culto da família foi um seminário de discipulado. Eu achei uma ficha assim aleatoriamente e disse assim: essa aqui não foi entregue ainda, não está nada marcado que foi entregue a Bíblia.
Um dos irmãos pegou o carro, pegou a Bíblia e foi na hora para trazer o resultado para mim. Quando chegou lá, apertou na campainha do portão, uma casa bonita, que bem fechada. Eu não fui lá na casa. Uma jovem senhora atendeu educadamente e ele perguntou: é aqui que mora o senhor fulano de tal? É que ele fez um cadastro para receber a Bíblia na casa e a gente chegou aqui com a Bíblia para entregar para ele. Ela disse assim: ele esperou essa Bíblia desde o dia que vocês estiveram aqui, mas faz mais de um mês que nós enterramos, ele morreu. E eu peguei a equipe e fiz uma reunião para falar da urgência. O homem diz que queria a Bíblia, ele esperou a Bíblia. Ele morreu e a Bíblia chegou depois. Isso está acontecendo também com nós. Na continuidade da vida, o discipulado vem para corrigir essas coisinhas e ajudar, porque o pastor cuida do rebanho, no geral, os pastores delegados, junto com o pastor presidente, mas quem gera o cordeirinho é a ovelha. O pastor que se vira, vocês estão pagos para isso, vocês vão atrás. Não, senhor, quem gera o cordeirinho é a ovelha. O pastor conduz o rebanho para o oásis, conduz para a água, cuida do rebanho, espanta o lobo, dá um jeito de tirar as pragas, vai limpando a lã das ovelhas, mas a produção dos cordeirinhos é a ovelha. Quando eu transferir para o meu pastor o compromisso geral da igreja, na situação de ganhar almas, eu vou estar pesando demais para o meu pastor. É uma forma de toda a igreja vestir a camisa e não se contentar sem ir atrás de alguém. Eu preciso ir atrás de alguém e eu vou esperar aceitar Jesus, que eu pego e cuido. Se tiver mais facilidade, vai. Eu assumi uma igreja, era um campo, tinha lá seus 2.500 membros, mais ou menos, um campo pequeno na época. E quando eu cheguei ali, eu perguntei: tem discipulado? Não tinha. Daí o vice-presidente disse para mim: pastor, aqui não funciona, a gente já tentou. O que o povo gosta aqui é de fazer curso de teologia, já arruma uma classe boa, mas discipulado ninguém faz, porque o povo da cidade não aceita, o povo duro não aceita. Eu disse para ele: eu vou te ensinar uma experiência, amanhã à tarde tu sai comigo, fazer umas visitas. Saiu comigo, eu andei 200 metros longe da igreja e cheguei na primeira casa que eu não conhecia, para fazer amizade, para me identificar, contar que era pastor da igreja e perguntar se ele aceitava uma visita para fazer uma oração. E já arrumei 3 visitas e levei o meu vice junto, 3 visitas, e já arrumei 3 discipulados para ele. E ele entendeu que toda a cidade está esperando a ação da igreja, o desejo da igreja para fazer discipulado. Quem pode ser alcançada pelo discipulado? Não crente. Pode discipular não crente, está aí na lição. Novos convertidos, distanciados, desviados, e crentes que não foram discipulados. Tem pessoas que estão crentes na igreja que precisam ser um discipulado. Eu recebi um casalzinho, ela cantava muito bem e ele pregava bem, mas quando eu fui ver, ele não respeitava o pastor, não tinha cerca para ele. O que estava na cabeça fazia. Chamei ele e disse: tu precisa passar por um conselho para ver se consegue caminhar junto com nós, com a igreja. O irmão tem um talento, não quero perder o irmão,
mas tu vai se estragar. Porque é só dar um aviso para o ministério local que tu é insubmisso e tu não prega mais em lugar nenhum. Daí ele começou a chorar e disse: pastor, eu nunca fui discipulado. Os irmãos imaginaram? Virou pregador, casou com uma cantora, sem disciplina, sem orientação, sem discipulado, sem quebrantamento, sem correção. Imagina. Entre tudo quanto é porta, faz o que vem na cabeça, pega uns trejeitos dali, outros trejeitos de lá. Nem a Bíblia não usa mais, já anda mais só com o celular e pedzinho, né? Esqueceu já da Bíblia. Botei um pastor do lado dele. Tu vai ouvir esse pastor aqui. E tu não vai ganhar um curso de hebraico e grego, tu vai ganhar discipulado. E é coisa que tu sabe a vida inteira, mas nunca praticou. Agora tu vai aprender aqui. Poucos dias eu disse: tá gostando? Tá meio pesado? Esse pastor, a gente sabe todas as coisas, mas não presta atenção e por isso se perde. Quantas pessoas que poderiam ser excelentes obreiros, mas não deram nada, porque não prestaram atenção no que o pastor falava e não conseguiram se encostar num crente bom, num discipulador, para dizer: não, isso não, é aqui. Tu não faz isso, tu não pensa assim, tu procura entender isso aqui, tu fala com o pastor, tu não vai sem ordem, não faz o que está na tua cabeça, não é assim. Para ser abalizado. Eu tive a honra de ser vice-presidente de igreja há 17 anos. 17 anos. E esse tempo de vice-presidente me ajudou eu entender o meu pastor, cuidar do meu pastor, obedecer o meu pastor e servir a Deus como o meu pastor me ensinou. Glória a Deus. Ir a par do discipulado começa na integração. Integrar é o ato de incluir, juntar, incorporar. Devemos envolver plenamente com todas as estratégias do novo crente em sua nova vida. Fala lá na recepção do filho pródigo como foi, né? Que voltou para casa, foi bem recebido. E claro que quando ele foi cheio de orgulho. Quando voltou quebrado, né? Quando foi pensando que seria um empresário bem sucedido, e o velho que fique sem nada. A metade eu já levei, a outra metade meu irmão leva. Mas quando voltou, não deu certo os negócios. Voltou, foi bem recebido. Esse negócio da pessoa sair da igreja e alguém ou a igreja ficar inimiga, o discipulado não aceita. Porque se ficar inimigo dele, ele não volta mais. Ele pode até ser disciplinado, mas tem que ficar amigo para ele voltar. Esse processo começa antes mesmo da sua conversão e se prolonga até o novo convertido esteja integrado à igreja e ao serviço cristão, conduzindo outros aos pés do Senhor Jesus. Discipulado também é criar condições de chegada e permanência da ovelha perdida. O novo convertido é como um bebê, espiritualmente falando, e precisa de carinho. Na vida natural, quando um bebê está para nascer, todas as atenções da família convergem para ele. Agora veja, se você tiver com a sua esposa ou a irmã tiver para dar à luz um filho, e você sabe que na maternidade, nos últimos 20 anos, caiu da mão dos enfermeiros 3 crianças e morreu. Você leva a tua esposa lá para ter o filho? Ou você vai lá para dar à luz o bebê? Se você sabe que naquela maternidade, cada 1000 crianças, uma cai do colo da enfermeira e morre, ou do médico. Agora você imagina os filhos na fé. Quantos nasceram e quantos morreram? Caiu das mãos do discipulador.
caiu das mãos da igreja, que é uma maternidade. Nasceu quantos? 1000. Caiu quantos da mão e morreu? Negócio é sério, o discipulado. É não deixar cair da mão do enfermeiro. É cuidar, para que este não morra. É o exercício de amor pelos perdidos. Em relação à ovelha perdida, só um coração apaixonado fará de tudo para vê-la integrada ao corpo de Cristo. Eu tinha um discipulador que não segurava ninguém na igreja. Ele discipulava certinho, mas no final as pessoas davam graça, terminaram o cursinho para cair fora. Porque ele não tinha ciência de trazer para perto. Ele espancava, ele jogava para fora. Tem gente que age assim e joga para fora o novo convertido. Eu estava pregando num culto e fui tomado pelo Espírito Santo e eu disse: fique em pé e olhe tudo ao redor na igreja agora e veja quantas pessoas estão aqui por causa de você. E outro levante e faça uma volta, olhe tudo ao redor e pense quantos não estão aqui por causa de você. Quantas pessoas estão na igreja por causa de mim? Quantas pessoas não estão mais na igreja por causa de mim? O discipulado vem para corrigir essas coisas. O discípulo não passa, ele não quer saber se você é um grande pregador, um grande doutor. Ele quer saber se você ama ele. Ele quer saber se você entende ele. Todas as pessoas têm problemas semelhantes. Nós estamos numa fase que as pessoas caem muito em pecado. Os próprios crentes caem muito em pecado. E o mundo está contaminado. Então há uma frieza, um peso terrível que vai puxando para baixo e sendo difícil da máquina andar, da carga ser levada. É necessário que a equipe do discipulado vá para a oração, para o jejum, role da cama pela madrugada e ore até se encontrar com Jesus e saia cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Esse ano nós estamos trabalhando um tema lá chamado oração, a força que move a igreja. E a primeira campanha de oração que eu fiz agora no mês de março, na metade do culto, quando passa para o pregador, toda a igreja dobra o joelho por 15 minutos. Mas é na escola dominical, é no congresso de missões, é no culto de ensino, é no culto de quinta-feira, é todos os cultos acontece isso. Daí um irmão disse: por que o pastor não fez no começo? Disse: porque no começo os fiéis estão todos orando. Porque o pastor não faz no fim? Porque tem gente que termina o culto e já está lá fora. Então pega no meio do culto, na hora da palavra. Vamos para a palavra. Antes, porém, vamos todos dobrar o joelho 15 minutos para orar. Irmãos, até os não cristãos, mas se o prefeito está, e se o governador está no culto, se não quer, seja quem tiver, vamos orar. E isso tem funcionado. Glória a Deus. E eu sei que essa igreja é uma igreja de oração. Glória a Deus. Discipulado, né? Discipulado começa a integração e tal. É o elo de confiança entre a ovelha perdida e a igreja. A confiança acontece quando a pessoa vê sinceridade e amor no ambiente que ela se encontra. Uma atitude hostil, por menor que seja, pode afugentá-la. Por isso que em todas as parábolas houve uma festa, quando se fala das parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. Como integrar pessoas à igreja e conduzi-las ao discipulado?
A integração começa com os recepcionistas da igreja. A primeira impressão é a que fica. Diz o ditado popular: sendo assim, o recepcionista é relações públicas da igreja. As pessoas designadas para tão nobre tarefa precisam ter as seguintes características: espiritualidade, maturidade, acessibilidade, cordialidade e, sobretudo, interesse pela conversão dos pecadores. Esse segredo de fidelidade, de maturidade, é selecionado pelo coordenador. Se tiver o departamento de discipulado na igreja, o trabalho que ele vai fazer para trazer mais gente, não precisa ter muitas pessoas. Quando eu era coordenador de discipulado num campo que eu trabalhei, eu marcava numa congregação para fazer uma reunião discipulada. Às vezes o povo não entendia, ia 4, 5, 3. Um dia eu fui numa congregaçãozinha pequenininha, só tinha um irmão, do mesmo campo que eu era o pastor. Na época eu era vice, e o pastor lá do setor, estava chovendo muito, se justificando, só veio aquele irmão. Eu disse: não se preocupe com o número que vem, eu estou fazendo um trabalho para Deus. Sentei dentro da igreja, eu numa cadeira e aquele irmão na outra, e eu fui passando a apostila para ele, e fui dando discipulado para ele, e ele foi sentindo a glória de Deus, e foi chorando, e foi sendo cheio do Espírito Santo, e eu também. E dali um pouco nós estávamos só nós dois lá dentro da igreja, abraçados, chorando e falando línguas estranhas. Sabe o que eu fiz ali? Eu fiz uma bomba de Deus para aquele bairro. Aquele homem tomou conta do bairro sozinho. O pastor Valmor, meu amigo, saudosa memória, mandou embora um missionário, outra coisa já. E ele disse: esse missionário não dá fruto, estou tirando ele, não estuda, não evolui. Eu disse: dá para mim esse missionário. Foi lá para o meu campo. Um dia, porque lá dá geada, aqui não dá geada, né? Lá dá geada, geada grossa sim, o gelo. Eu fui lá na igreja do Júnior. O Júnior estava ensinando duas pessoas dentro da igreja, sozinho, dando discipulado para 2 pessoas. Quando entrei devagarinho na porta, o Espírito Santo falou comigo: lembra daquele versículo? Vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele disse: lembro, Senhor. Ele disse: esse missionário não perde um dos que ele ganha para Jesus, o fruto permanece. Esse missionário não é fogo de palha. Fiquei quieto, eu e Deus. No primeiro batismo, o Júnior trouxe os 2 para batizar. Dali uns meses, 1 ano por aí, levou para auxiliar, levou para diácono, levou para presbítero. E eu marco a vida deles sem que eles percebam. Hoje são 2 pastores. Glória a Deus. Você viu o que o Júnior fez? O Júnior podia dizer: não tem culto, só veio os irmãos. Não tem reunião, não tem discipulado, só veio 4. O que adianta? Só veio 4. O discipulado não se preocupa com o número de pessoas na reunião, que ele vai preparar pessoas. Ele se preocupa em cravar a ideia de se apaixonar por cuidar de gente. Você vai escolher alguém para te cuidar, e você vai caindo e levantando, e vai trazer para o batismo, e vai apresentar para o pastor, e vai ensinar ele a dar o dízimo na igreja, vai ensinar ele a dar oferta para a missão, vai ensinar ele a dar oferta no culto da igreja. Um novo convertido me disse: como que você contribui, pastor, e faz com tanto amor assim? Eu disse: claro, porque a igreja vive da bênção. O latoeiro vive se o carro apodrecer, o mecânico vive se o carro estragar, o advogado vive dos teus processos, o médico vive das tuas enfermidades. Um vive da queda do outro. A igreja não, a igreja vive do que tu possui. A igreja vive da bênção, daquilo que você tem.
e ele passou a ser um dizimista, porque ele entendeu o mistério de Deus para a vida dele como contribuinte da obra do Senhor. Glória a Deus. A integração continua no momento do apelo. No momento do apelo, toda a igreja deve estar orando e clamando, tendo o sentimento de uma mãe ao dar à luz seu filho. A título de ilustração, o hospital, quando uma mulher vai dar à luz, ela precisa de ajuda do médico, dos enfermeiros, e muitas vezes na igreja o visitante precisa da ajuda de alguém que o conduza ao altar no momento em que o pregador está fazendo o apelo, para que possa nascer espiritualmente. Foi como deu testemunho ali. Quando nascer o bebê, a mãe quer abraçá-lo, beijá-lo. Assim, no momento em que o pecador aceita Jesus ou reconcilia-se com o Senhor, os irmãos que estiverem próximos deverão abraçá-lo e parabenizá-lo por esta maravilhosa decisão. É o amor da igreja. Nós temos uma revistinha que nós lançamos para o adolescente. Eu deixei para os diretores uma revistinha cada um deles. Essa revistinha nós pegamos adolescentes, outra nós pegamos as crianças, outra pegamos os jovens, porque quando se fala de bebê e de criança aqui, não está falando de criança literalmente, está falando do novo convertido, mas falando das faixas etárias da igreja, trabalhar as faixas etárias da igreja do discipulado. Nós estamos hoje lá, devo ter mais ou menos 3.800 crianças sendo discipuladas hoje na igreja, e isso está funcionando muito bem. Jovens também temos bastante, onde fizemos um culto de formatura de adolescentes, nós devia ter lá uns 2.000 adolescentes se formando no discipulado discipulado de adolescentes. E isso tem funcionado naturalmente, não precisa fazer força, não tem muito, não é difícil fazer, não é difícil fazer, é só se apaixonar e dizer: eu vou ser um discipulador, quero estudar a revistinha, quero aprender como funciona e vou fazer. E vai fazer. Pastor pedindo, a gente manda os materiais para os irmãos aí, um monte. Vamos em frente. A integração depende também da ficha de decisão. Quando uma criança nasce, ela recebe um nome e precisa ser identificada para não ser perdida na maternidade. Assim, é de suma importância ser preenchida a ficha de decisão para possibilitar a consideração do discipulado. Então, quando a pessoa vem para a igreja, se entrega para Jesus, já pega o telefone, o nome, tem as fichinhas, tudo, para a equipe vir para o altar para cuidar. Eu, por exemplo, tenho discipulado também. Nós temos a classe na igreja e tem nas casas. Mas eu, como pastor da igreja, gosto de cuidar de alguém. Eu ligo, eu oro, eu chamo para o culto, eu vou visitar e tal. Não é aquele compromisso certinho, dia e hora, porque às vezes não consigo, mas eu pego aquele para me cuidar, eu dou um jeito de cuidar. Eu lembro que tinha um menininho chamado Lucas, ou Alão, uma coisa assim, na época, numa das cidades que eu pastoreei, que veio para frente, e não tinha ninguém para pegar o nome dele ali. Eu fui ali e pedi o celular dele. A família dele não era da igreja. E eu, cada 8, 10, 15 dias, eu ligava para ele. Ligava, conversava um pouquinho e orava por ele. E foi até que os pais permitiram que o discipulador fosse na casa dele visitar o menino. Foi toda a família para a igreja. Tem como fazer, mas tem que insistir com a pessoa, ir atrás da pessoa. Vamos em frente. Conduzindo o novo crente ao discipulado. De posse de todas as informações sobre o novo convertido, o grupo do departamento de discipulado deve acompanhá-lo para que inicie o processo do discipulado seguindo as etapas certas. Enviar uma mensagem 24 horas depois que a pessoa aceita Jesus, envia uma mensagem. É o que a gente faz através do WhatsApp, das redes sociais da igreja. 24 horas depois, deverá ser efetuado um telefonema, ainda mais e fazer uma oração através do telefone e assim por diante. E se for possível, em 48 horas, fazer a primeira visita. Então a pessoa veio para a igreja,
veio para frente receber oração, já liga para ela no mesmo dia, no outro dia liga de novo, faz oração, manda mensagem, em 48 horas, se for possível, dá uma passada na casa dela para ver como estão as coisas e já começar o discipulado. Realizar a visita do novo convertido, preferencialmente pelo líder do discipulado ou alguém preparado dessa área, apresentando o curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus, para efetuar a implantação do discipulado no lar. Em caso de impossibilidade, o discipulado poderá ser realizado no templo ou em outro lugar, favorecendo a disponibilidade do discipulado. Lá, como a gente está fazendo o discipulado na igreja, como a igreja tem atividade, ensaio, reuniões e culto, a gente faz numa salinha. Mas eu só posso ir no dia do culto na igreja. Então o discipulador prepara e faz 40 minutos antes dele subir para o templo. Ele chegou ali, no início do culto, ele dá lá o discipulado para ele, e antes um pouquinho da palavra, ele sobe. Foi o que eu fiz também com os adolescentes. Estava fazendo discipulado para um grupo de adolescentes, e eles já ficavam por lá mesmo e não vinham para o culto. Então eu coloquei uma ordem para os pastores, para a liderança: dá o discipulado para eles, e antes da pregação da palavra, traz eles para o culto e coloca nos bancos da frente para eles ouvir a pregação, para eles já começarem a se identificar com a igreja. E daí no trabalho dos congressos, eles cooperaram, se é congresso dos idosos, do círculo de oração, das missões, envolver os adolescentes em algum trabalho para eles criar gosto para ajudar a igreja. Isso tem funcionado muito bem. E nas casas, então, é aquilo que falei, é muito prudente, porque às vezes a mulher aceitou Jesus, o homem não quer a visita de outro homem lá. Então tem que ser uma mulher ou duas mulheres para fazer o discipulado lá. Quando é uma moça também. E quando a pessoa começa a contar problemas que envolvem crime, envolve coisas sérias, daí o discipulador não se apavora. Você fez isso, e tal. Que daí você arrebenta com o novo convertido, não quer mais nem te ver. Ora por ele, vamos orar, e eu vou pedir uma orientação para o pastor, como eu devo fazer, e já encaminha para o pastor, porque daí você não conseguirá resolver. Se você vai discipular alguém, o cara contou um crime escondido, uma loucura escondida que fez, que envolve crime, polícia, coisa, tu não pode ficar com uma bomba dessa na tua mão. Então tu ora e conduz, que o pastor sabe se vai encaminhar ele para um advogado lá ou lá, vai dar direção para não estragar ele, mas também fazer ele resolver os problemas dele. Entendeu? Tu pode pegar uma pessoa que tenha uma vida que você não imagina para discipular, e pode pegar uma pessoa que queira fazer de você também presa dela. Então o discipulado, ela é uma arte de você integrar o novo convertido, ensinar, doutrinar, ensinar as coisas de Deus para ele, mas também se cuidar para você não tentar resolver problema que não compete ao discipulador, que já está no âmbito de ministério e de estatuto e coisa de igreja. Vamos então para o encerramento. Tendo as portas abertas, iniciar o curso de discipulado com o novo convertido, integrando imediatamente também ao Novo Viver, que é um grupo que nós temos lá na igreja do Novo Viver. Novo Viver é um grupo que a gente fez que canta os novos convertidos. Daí pode ser moço, senhora, senhor. O grupo Novo Viver é quem é novo na fé. Quais são os hinos? Tem voz, soprano, contrato, tenor, baixo, não tem isso aí. É o grupo que canta junto. Não tem voz definida, mas canta os hinos da harpa. É hora de ensinar os hinos da harpa para ele cantar os hinos da igreja. Porque tem igreja nesse Brasil aí, não sei se o pastor já sabe, mas não canta nem os hinos da harpa. Sabia que tem igreja que não canta nem os hinos da harpa? Daí você pega o grupo novo convertido
e eles cantam os hinos da harpa e vão já pegando aquele jeito de igreja, criando a igreja. Vamos em frente. Então, dependendo da necessidade do novo convertido e da dificuldade dele vir à igreja, busca ele para vir para o culto. O discipulador vai ver o que ele vai fazer para levar ele para o culto e para a escola bíblica dominical. É uma dedicação. Eu já peguei pessoas que foram me ajudar a discipular, ele discipulou uma vez ou duas, depois não foi mais, porque ele pensou que o discipulado deixava famoso, era etiqueta. Discipulado não deixa ninguém famoso, não vai aparecer muito na tela a pessoa, é um trabalho na igreja. Tem gente que, se não promover ele se estraga. O discipulador é uma pessoa crente que tem um objetivo só: ganhar almas e cuidar delas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu agradeço a Deus pelo meu discipulador. Sabe qual era a minha dúvida? Quando eu comecei o trabalho de discipulado, entrou na minha vida um moço crente bem maduro para me ajudar, veio para me ajudar. E eu disse para ele: mas a dificuldade que eu tenho é que as pessoas não sentem a presença de Deus na igreja e se desviam, e depois a gente não sabe mais o que vai fazer. Ele falou: eu tenho o segredo das 4 estações do ano. Quando a gente sente frio, calor, é época de fruta, é época de inverno, primavera, verão, outono e tal. E dele preparou como que fossem os sentimentos da pessoa. Tem época que você sente frio, tem época que você sente calor, tem época que dá fruto, tem época que dá flor, época que é inverno, época que é verão. E a gente também, tem hora que a gente sente a presença de Deus e parece que Deus está juntinho com a gente. Tem hora que a gente não sente nada e pensa que Deus está junto. Daí ele estava ensinando não deixar a pessoa ser guiada só por sentimento, mas por fé. Você não está sentindo, mas Deus está contigo. Você não está falando língua estranha, não está sentindo nada, mas tu ora, Deus te ouve, você serve a Deus a mesma coisa, porque o frio, os problemas, eles trazem para a gente tristeza, mas Deus está comigo igual. Está triste? Está desanimado? Mas Deus está contigo igual. Tu não serve a Deus por sentimento, mas serve por fé, por acreditar, por servir de verdade. Fique em pé, quero orar por você. E depois aqui envolvê-lo nas atividades da igreja, eu encerro dizendo: quando você terminou o discipulado de alguém, encaminhe para o departamento. Terminou de uma senhora, vai para o ciclo de oração. Terminou de um jovem, vai para o grupo de jovens. Terminou de um irmão, vai para o ciclo de oração dos homens. Eu não sei se tem aqui, mas estou falando assim, lá nós temos. Vai para o ciclo de oração, vai para a escola dominical. Quer fazer teologia? Daí tu encaminha. Mas quando tu terminar, tu tem que encaminhar essa pessoa para um lugar ou para outro, para ele se integrar ao grupo da igreja. Glória a Deus. Posso orar, pastor? Amado Deus, Pai Celestial, falamos aqui, Senhor, algumas coisas com respeito ao nosso trabalho de discipulado para o Brasil. O trabalho do dia a dia, trabalho que faz com que a igreja cresça, uma ferramenta simples, objetiva, que nós iremos lutar para trazer para a tua casa aqueles que o Senhor salvar, nós trazer e cuidar deles e vê-los dar frutos em abundância na casa do Senhor. Levanta nesta igreja um número de homens, de mulheres, de jovens, moças e moços apaixonados por ganhar e cuidar o novo convertido, por ir atrás, ensinar eles os pontos básicos da fé cristã. Assim eu peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.